Esse tutorial agora é para você aprender a usar a tela de tradução. Então, eu vou dar uma pequena revisada rapidinho para você como criar um projeto, que foi o que a gente viu já em outro tutorial, para a gente começar a traduzir. Como eu não tenho nenhum projeto aqui aberto, eu vou colocar um para a gente poder iniciar. Então, eu vou apertar em New Project, vou dar o nome do meu cliente para esse projeto. No caso, é um cliente que me deu para traduzir um manual de uma correia dentada para usar, enfim, um manual elétrico lá, um manual de instruções de alguma máquina. Eu coloquei o nome do cliente aqui, vou selecionar o par de idiomas que eu vou traduzir, ele me deu o manual em inglês para eu colocar em português. Então, eu vou escolher English Português. Aqui, Select an Existing Linked Memory, eu não tenho nenhuma para esse cliente, mas como é um assunto, eu posso colocar a Default Memory, né, a memória automática que aparece do inglês para o português. Mas como é um assunto bem específico, técnico de uma área, de um cliente só, então eu prefiro criar uma memória só para ele. Então, eu vou dar um nome dessa memória chamada de o mesmo nome do cliente. Volta. Então, eu vou criar aqui essa memória para ele, e aí eu vou fazer o upload do arquivo agora, que eu vou começar a traduzir, upload file, e aí esse arquivo está aqui no meu computador guardadinho. Então, eu vou procurar aqui o cliente, já guardei as pastinhas dele, e aí eu vou colocar esse primeiro manual. A gente pode colocar o formato que quiser aqui, ele aceita o formato PDF ou formato Word, só se, né, se os arquivos forem assim salvos nesse formato novo do Microsoft Office. Então, eu coloquei aqui o texto para traduzir, SuperDrive Marketing Manual, esse aqui é o manual, está em formato DocX, ele está fazendo o upload desse... Eu acho que eu tenho uma TM desse cliente, mas eu não vou colocar. Se eu já tivesse uma TM guardada, já tivesse feito uma tradução para esse cliente, eu teria uma Translation Memory, aí eu entraria aqui em Memory e colocaria aqui, ó, upload dessa memória. Então, se por acaso eu tiver essa memória, eu vou encontrar ela aqui. Aqui tem, olha, volta TMX. Tá vendo? A memória está aqui. Antes de eu colocar a memória, eu vou dar uma olhadinha aqui nesse arquivo que eu já coloquei para o cliente. Vou apertar aqui, volta para ele me mostrar o projeto de novo, os documents, né? Aqui eu coloquei, só para você dar uma olhada nesses números, olha, ele tem 541 segmentos desse arquivo, 4.664 palavras e eu traduzi 0 até agora. Eu vou apertar em Open File para a gente abrir e dar uma olhada nas estatísticas desse manual, tá vendo? Colocando só o manual aqui dentro, por enquanto não aparece nenhuma assim, tradução já pronta ou alguma sugestão do computador já me dando, né, da Lilt me dando sobre essa tradução. Então, isso quer dizer que eu teria que traduzir tudo, que não tem nada mesmo sugerido aqui dentro. Eu vou voltar aqui na barra de projetos, tá vendo? Até poderia botar em Quote Builder, quando eu coloco para ele gerar uma cotação, né, para ver quanto vai cobrar, geralmente ele coloca aqui os segmentos, olha lá. O que essa informação me diz aqui é que eu tenho 448 novos segmentos com 4.263 palavras. E aí, desses segmentos, 448, 88 são repetidos, quer dizer, são frases que apareceram e depois elas aparecem novamente, quer dizer que eu vou traduzir uma vez e depois consigo usar novamente nessa repetição, né? Ele vai traduzir para mim, o que daria também 351 palavras já repetidas. Essa informação é importante porque a repetição de palavras. Ela vai me dizer muito sobre o grau de dificuldade, né, de tradução desse arquivo. Isso quer dizer que quanto menos palavras se repetirem, quer dizer que mais palavrudo ele é, mais wordy o texto é, quer dizer que vai me exigir mais pesquisa, mais busca, muito mais da minha tradução, muito mais do meu tempo. Então, esse daqui tem poucas repetições. Acho que é um texto, vai ser bem desafiador e vai levar bastante tempo para traduzir, mas com a Lilt vai ficar bem mais fácil. Aqui eu posso fazer o update. Vocês vão ver a diferença, como esse cliente volta já é um cliente antigo, depois que eu colocar aqui a memory, é muito provável que boa parte do texto já tenha bastante memória aqui nessa TMX. Então, eu vou colocar aqui para você ter uma ideia do que vai acontecer, né? Porque essa memória que eu coloquei aqui dentro, volta TMX, etc. Então, eu vou voltar lá para o meu projeto.
Aqui está o texto, enquanto eu vou colocar agora, eu vou abrir para fazer a tradução e ele vai já começar a me dar as opções de tradução dentro da memória que eu coloquei. Como vocês podem ver, ele já está trabalhando aqui e eu tenho, por exemplo, 541 segmentos, aqui 20 já tem tradução, vocês estão vendo? Ele já colocou a tradução e ele mesmo já coloca nessa cor meio laranja, que quer dizer que, olha, essa tradução tem muita chance de estar certa, é essa tradução mesmo, que a gente chama de uma equivalência sólida, né? Dentro do texto. E se tiver, quanto mais informação igual tenha no texto, né, mais ele vai substituir pela tradução. Isso quer dizer que vai evitar que eu tenha que digitar novamente o texto. Então, se o segmento, a tradução estiver certinha, igual me parece que está aqui, tá vendo em laranja, e ele está me dizendo, olha, tá certa essa tradução. Quando fica dessa cor, né, quer dizer que é uma combinação de 100% match, quer dizer, de 100% de combinação perfeita dentro da tradução, dentro do texto. Então, ele vai colocando essas combinações aqui. Se eu concordar com essas que ele está me dando, na verdade, eu posso ir lendo uma por uma, dando Ctrl Enter para poder confirmar, ó, Ctrl Enter, confirmar lá 100% perfeitinha, eu coloco aqui, ó, confirmar esse segmento e passar para o próximo segmento. Ele vai sempre me levando para o próximo segmento que ainda está em aberto. Então, vocês estão vendo que eu não estou apertando em nada e ele sozinho está buscando lá na memória que eu fiz o upload pelas traduções e já me oferecendo as traduções. Se eu achar, falar, nossa, eu já traduzi isso, é verdade, esse manual é bem parecido com o outro, ele vai colocar alguns segmentos que ele não achou na memória para eu traduzir ainda e outros ele vai traduzindo para mim. Aqui eu posso pedir para ele me mostrar todos os segmentos, só os que eu não confirmei, os confirmados e alguns que eu tenha botado comentários aqui no balãozinho, né, que eu posso comentar. Vocês entenderam como funciona a memória, né? Então, a memória é bem legal. Quanto mais memórias você tiver, menos você vai traduzir, menos você vai ter que digitar, mais ele vai substituir nas traduções para você no dashboard aqui. Bem legal. Aqui achei um segmento que ele ainda não traduziu. Poderia começar por aqui, né? Mas ele está achando ainda, tá vendo? As opções dentro da memória que eu acabei de colocar ali. Então, espero que vocês tenham gostado, porque é interessante ver essa questão da memória. Então, a memória, só lembrando, vou entrar aqui de novo em Memories, a memória, ela pode ser colocada de dois jeitos aqui dentro. Tanto uma Translation Memory, que quer dizer o quê? É um arquivo cheio de segmentos paralelos, né, alinhados com a língua de partida e a língua de chegada. E existem dois tipos de memória aqui na Lute. Eles chamam de TMs, de memória, mas também pode ser uma turn base, pode ser apenas um glossário. Ela não tem uma diferença entre esses dois tipos de origem de tradução. Você pode colocar só a parte terminológica, como também a construção inteira de frase. Então, o legal é você ter as duas coisas, né? E ir colocando dentro da ferramenta para ela ir memorizando essas escolhas das suas próprias traduções. E ela é espertinha, aprende bem rápido. Espero que vocês tenham gostado do tutorial sobre memórias.